Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar de uma possível virada de página no setor produtivo agropecuário, isto é, uma virada de transformação profunda. Vamos mostrar que o mercado do leite, que continua com a captação em alta, ou seja, a produção crescente. Você vai ver como está o mercado da soja, que segue em doses homeopáticas em relação ao valor da saca. Tem muita soja no mercado. E vamos dar um giro pelas terras brasileiras que estrangeiros estão invadindo aqui no nosso país. E eu vou conversar com Ana Rita Scosafavi. Ela é consultora no agronegócio e também CEO do grupo SCZ Agro e também Inteligência, e é jurada internacional de queijos, além de médica veterinária. E nós vamos falar de turismo rural que abre novas perspectivas às queijarias. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de uma possível virada de página no setor produtivo agropecuário. O agronegócio brasileiro se prepara para entrar em 2026 e daqui para frente, nós poderemos ter aí um cenário de transformação profunda. Após anos marcados pela adoção gradual de ferramentas digitais no campo, o setor caminha agora para um período em que tecnologia, dados e automação deixam de ser tendência para se tornar exigência estratégica. A necessidade por eficiência aliada aos impactos da reforma tributária e ao avanço da agenda de sustentabilidade posicionou a inovação como principal eixo de competitividade para os produtores. Mesmo com desafios persistentes de conectividade em áreas rurais, a migração de sistemas para a nuvem tem permitido maior integração das operações agrícolas. Plataformas capazes de coletar informações em modo offline e sincronizar dados automaticamente garantem maior segurança e disponibilidade das informações, abrindo caminho para o uso ampliado de inteligência artificial no campo. A previsão de safras, o monitoramento do desenvolvimento das lavouras e a otimização do uso de insumos já fazem parte da rotina de muitos produtores, tendência que tende a se consolidar a partir do próximo ano. A pressão por sustentabilidade cada vez mais presente nos mercados consumidores também deve moldar as estratégias do produtor rural. Ferramentas de rastreabilidade, controle de emissões, gestão hídrica e mensuração de pegada de carbono tendem a ganhar espaço nas propriedades. Paralelamente, o setor de bioenergia se coloca como vetor de expansão, com expectativa de aumento da produção de etanol a partir de cereais como milho, soja. Incentivos públicos e novas usinas contribuem para ampliar a oferta, enquanto sistemas de gestão industrial garantem rastreabilidade e eficiência ao processo. Com essas mudanças, o produtor que entra em 2026 precisará estar mais conectado, preparado para interpretar dados e atento às exigências regulatórias ambientais. A tecnologia passa a ser não apenas uma ferramenta de apoio, mas o elemento central que busca resultados consistentes em um agronegócio cada vez mais competitivo e orientado por eficiência.
E agora vamos falar do mercado do leite, que continua com captação em alta, ou seja, a produção cresceu. De acordo com os dados efetivos da pesquisa trimestral do leite do IBGE, a captação formal no Brasil totalizou 7 bilhões de litros no terceiro trimestre deste ano, um avanço de 10,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com o trimestre anterior, houve também uma alta de 7,9%, movimento típico desta época do ano, marcada pela safra de leite na região sul, principal região produtora, com picos entre agosto e setembro. Ao analisar por região, o Nordeste apresentou o maior crescimento na comparação com o mesmo período do ano passado, com uma alta de 20%. Ainda assim, a região sul permanece como líder nacional, responsável por 3 bilhões de litros, equivalente a 43% do trimestre. Entre os estados, Minas Gerais continua registrando a maior produção no período, com basicamente 1 bilhão e 600 milhões de litros, crescimento de 4,8% ao ano anterior. Em seguida vem o Paraná, que avançou 10,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo a marca de 1 bilhão 120 milhões de litros. E o forte crescimento da captação no terceiro trimestre de 2025 pode ser explicado por uma rentabilidade ao produtor ainda satisfatória, causada pelos preços dos grãos menores do que no ano passado e preços pagos ao produtor ainda em níveis aceitáveis, fatores que estimularam investimentos. Além disso, a menor intensidade da entre-safra permitiu que a produção entrasse na safra em níveis mais elevados, impulsionando o segundo semestre em relação aos anos anteriores. Para o quarto trimestre, a expectativa é de continuidade no aumento da captação, que deve reforçar o avanço anual no somatório de 2025. No entanto, os preços dos derivados no mercado atacadista ainda seguem pressionados pela elevada oferta, resultando em queda nos preços pagos aos produtores e em menor rentabilidade ao setor. Esse cenário pode levar a um ritmo de crescimento mais moderado em relação aos demais trimestres de 2025. Ainda assim, de forma geral, a projeção é de que o dado referente ao quarto trimestre mantém a trajetória de expansão. E agora vamos dar um giro pelas terras brasileiras. Estrangeiros estão invadindo o Brasil. A expansão do capital internacional do campo brasileiro voltou ao centro do debate após a divulgação de uma pesquisa que analisa a crescente presença de investidores estrangeiros no mercado de terras brasileiras. O estudo aponta que o avanço da financeirização, ele tem ampliado o controle estratégico sobre áreas agrícolas, reforçando a concentração fundiária e a entrada de grandes corporações mundiais no setor. Conduzida por pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e publicada na revista Rural Sociology, a investigação examinou dados de 2024 e 2025, com base na plataforma Land Matrix e em levantamentos que monitoram transações fundiárias em larga escala. O trabalho buscou entender como a influência de agentes financeiros afeta a estrutura agrária e a distribuição de terras aqui no Brasil. A análise identificou aumento expressivo de operações com origem estrangeira,
com destaque para multinacionais do agronegócio e gestoras internacionais de ativos. Segundo os autores, esse movimento indica um processo consistente de estrangeirização e o fortalecimento de grandes atores financeiros na definição do uso da terra. A pesquisa aponta que a ampliação desse poder tende a direcionar a gestão fundiária para estratégias voltadas ao retorno de mercado. O estudo também avalia possíveis impactos desse avanço, como perda de autonomia produtiva, riscos de desalinhamento entre interesses financeiros e demandas sociais e maior vulnerabilidade a oscilações externas. Para os pesquisadores, a dependência crescente de capital internacional pode gerar efeitos relevantes para a dinâmica econômica e para o papel do agronegócio no país. Uma parcela importante dos fluxos de investimento em transações de aquisições de terras no país teve origem externa. Grandes multinacionais do agro, gestoras mundiais de ativos, financeiros ocupam posições estruturais de destaque na rede de transações envolvendo grandes áreas agrícolas brasileiras. Essa financeiração, ela pode levar a práticas de gestão orientadas à maximização dos interesses de empresas e do mercado financeiro, ampliando o controle desses agentes sobre um segmento relevante da economia nacional. E agora vamos comentar do mercado da soja, que segue em doses homeopáticas em relação ao valor da saca, e tem muita soja no mercado. As negociações envolvendo a soja e seus derivados estão em ritmo reduzido neste começo de dezembro, segundo dados que foram divulgados agora pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPEA. O cenário é de impasse. Compradores pressionam por queda nas cotações, enquanto produtores evitam vender diante das incertezas climáticas e boa condição financeira. O levantamento aponta que grande parte dos consumidores está abastecida e prefere aguardar uma possível retração nos preços antes de fechar novos contratos. Por outro lado, os sojicultores, em sua maioria capitalizados, têm evitado ofertar novos lotes no mercado spot e direcionam seus esforços às atividades de campo. As condições climáticas é um fator central na cautela dos produtores. Regiões com déficit hídrico acendem o alerta para perdas de produtividade, o que reforça a decisão de manter o grão armazenado. Segundo o CPEA, a apreensão com a safra 25-26 já é perceptível entre os agentes consultados, que consideram improvável o cumprimento da estimativa de 117 milhões de toneladas, que foi feita pela Conab. Esse quadro de desaquecimento nas negociações reflete um momento de transição para o mercado da soja. Além das tensões sobre os preços, existe um componente de incerteza climática que eleva risco para decisões de venda, tanto no curto quanto no médio prazo. A desaceleração nas trocas comerciais também pode impactar outros elos da cadeia, especialmente indústrias processadoras e exportadores, que dependem de um fluxo contínuo de matéria-prima. No entanto, a postura dos produtores sinaliza uma estratégia de retenção em busca de preços mais favoráveis ou, ao menos, maior clareza quanto ao desempenho da safra. Para os próximos meses, o comportamento das condições climáticas e a movimentação da demanda internacional serão decisivos para destravar o mercado. Até lá,
A tendência é de continuidade na lentidão das negociações, com pouca oferta no mercado spot e compradores cautelosos quanto às aquisições. E depois do intervalo eu vou conversar com Ana Rita Scosafavi. Ela é consultora no agronegócio e também CEO do grupo SCZ Agro e Inteligência. E ela também é jurada internacional de queijos, é médica veterinária e nós vamos falar de turismo rural, que abre novas perspectivas às queijarias. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora nós vamos conversar com Ana Rita Scosafavi. A Ana Rita, ela é médica veterinária, ela é consultora no agronegócio, ela é CEO do grupo SCZ Agro e Agrointeligência e ela também é jurada internacional de queijos artesanais. E nós vamos falar de um tema muito interessante, um tema que está pegando, está começando a andar e andar bem, que é o turismo rural, que abre uma nova perspectivas às queijarias. Ana Rita Scosafavi, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui, tudo bem? Bom dia, Antônio. Bom dia, amigos ouvintes que estão nos assistindo. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer tê-la aqui, Ana. Ana, prazer é meu. O Brasil é, se não me falha a memória, é o quarto ou quinto maior produtor de leite do mundo. É um país que produz muito leite e nós temos aí, principalmente, pequenos e médios produtores que são, vamos dizer assim, talvez uma cadeia que produz muito leite, mas quando a gente fala em agregar valor a esse leite, esses produtores, de maneira geral, deixam a desejar, né? Quer dizer, a gente precisava ter um incentivo para produzir mais, né? Principalmente mais queijo, né? Ou derivados do leite. Sim, é verdade. Precisava sempre do incentivo a mais para produzir mais leite com menor custo. Então, isso é sempre bom o produtor saber que ele é capaz de produzir mais com o menor custo. E com qualidade. Exatamente, com muita qualidade, né? Porque isso influencia diretamente na saúde humana. Correto. Não podemos esquecer, né, que nós temos muitos problemas com decorrência de um queijo, de um leite com qualidade, mas que às vezes pode ter alguns problemas sanitários. Ana, o queijo artesanal em nosso país, principalmente na região centro-oeste, a região sul já é uma região, assim, vamos dizer, mais evoluída nesse setor. A região também sudeste é uma região também mais evoluída do que a região centro-oeste. Mas se nós juntássemos tudo, tivesse um programa de incentivo, hoje nós poderíamos estar aí com o mercado, principalmente mercado exportador, muito aquecido, né? Sim, com certeza. Hoje nós já uma pequena propriedade, uma pequena queijaria, foi a primeira queijaria a exportar um queijo artesanal, mas nós precisamos bastante desses incentivos para que outras, né, transformem o leite no melhor produto, que é o queijo. Agora, você é do grupo SCZ Agro e Agrointeligência e também no mercado internacional de queijo artesanal. A sua empresa, a SCZ, ela é desse setor de produção de queijo artesanal? Sim, nós estamos desde 2005, né, fazendo planejamento das propriedades e com isso agregando mais valor às propriedades rurais. Então, através de um planejamento ao proprietário rural, que nós chamamos hoje de empresário rural, a gente vem desmistificar esse item, né, que é transformar o leite em queijo. Então, nós fazemos processos para novas queijarias,
né? Além de melhorar a qualidade, tanto do leite quanto das pastagens dentro de uma empresa rural, uma propriedade rural. Agora, Ana, o que está faltando, principalmente para o pequeno e médio produtor, vamos dizer assim, adentrar a esse setor de produção, além do leite, agregar valor ao leite e que, obviamente, ele ganharia muito mais, né? Sim, hoje todas as queijarias, as propriedades que estão descobrindo nesse novo mercado, né? Uhum, Elas já têm aí a sua loja dentro da sua propriedade, uhum. mas a gente precisava mesmo de muito mais incentivos. Mas aqueles produtores que são pequenos, né? Que são de queijos artesanais, ele já tem sua loja na sua propriedade, ele já fomenta o turismo, porque sabe, produtores, ouvintes que estão nos assistindo, as pessoas nem sabem, às vezes, que o leite realmente está ali numa propriedade e que se transforma no queijo. Então, desmistificando tudo isso através do quê? Do turismo rural, que vem crescendo muito, e que os proprietários abriram suas propriedades, não só para conhecer o queijo, mas para conhecer a propriedade de modo geral, para eles verem como tirar do leite, para ver como ficam os bezerros, para conhecer até uma fêmea, uma produtora de leite, né? E assim tornando tudo muito mais viável que seja o turismo do dia, né? O agroturismo. Quer dizer, e a sua empresa é uma empresa especializada em fazer esse tipo de projeto, esse assessoramento, essa direção do produtor? Sim, exatamente. Nós direcionamos o produtor a fazer este planejamento diário, anual da Aham. propriedade e fazendo com que ele venha a produzir seu queijo, fazendo um processo de uma queijaria, que não é fácil, né? Precisa de muitos documentos. Então, nós auxiliamos o produtor nessa tomada de decisão, acompanhando ele dia a dia, até que ele consiga a certificação ou da queijaria dele, que ela já seja uma queijaria certificada com SIM, com CISP ou com CIF. E hoje também temos o ART, que é o artesanal. Tá, e você, no caso da sua empresa, essa assessoria, porque você está numa região aí em São Carlos, no estado de São Paulo, mas essa assistência técnica que você dá, todas essas informações, você também atende outros estados? Sim, nós estamos no país, no Brasil todo. Atendemos, não tem problema de fronteiras. Eu digo Aham. que a STZ não tem fronteira. Ela foi criada, ela nasceu em 2003 e isso não tem barreiras. Por quê? Nós temos que ir aonde o produtor de leite está para fazer o seu planejamento, para fazer a sua queijaria e transformar a sua propriedade, agregando valor sempre ao seu produto. Então, nós atendemos o Brasil todo, nós vamos até o produtor. Porque o Brasil é um país, vamos dizer assim, até abençoado nesse setor, né? Muito abençoado, Pois muito é. abençoado. E de maneira geral, hoje o produtor ele perde, vamos dizer, muito em não agregar esse valor, em não tentar um novo negócio além da produção do leite, né? Porque mercado existe, tanto o mercado regional, como nacional e como internacional também, né? Sim, Antônio, existe sim um mercado muito grande e que bom que a maioria dos produtores de leite vieram para essa vertente, né? Aham. Que é fazer os queijos artesanais. Então, sim, nós temos mercado para isso, nós temos potencial grande e crescente. Isto está no início de 15 anos, mas nós estamos engatinhando. Como eu disse no início, né? Apenas uma queijaria, uma produção, uma propriedade exportou o queijo artesanal, então já vemos que é uma realidade no Brasil o queijo artesanal e a produção de leite que é uma crescente. Tá certo. Bom, eu conversei com Ana Rita Scosafavi, ela é consultora em agronegócio e CEO de uma empresa especializada em orientar produtores rurais que produzem leite a entrar no novo segmento, no segmento produtivo de queijos artesanais que tem mercado garantido. Ana Rita Scosafavi, foi um prazer conhecê-la, muito obrigado, e eu gostaria de conversar mais com você, de trazê-la mais aqui,
para a gente bater um papo e orientar esses produtores para que entrem nesse segmento e não fiquem brigando com laticínio religiosamente todo santo dia por causa do preço do leite. Muito obrigado, um bom dia e até a próxima. Eu que agradeço, Antônio, e todos os que nos assistiram. Eu sigo à disposição para mais entrevistas. E isso é muito bom, trazer a realidade e trazer mais produtores para essa cadeia tão hoje crescente no mercado do leite e do queijo. Será um prazer atendê-los em todo o Brasil. Obrigada. Muito obrigado, um abraço. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.